mesmos critérios não sendo utilizados, né? Por que me dá 48 horas para falar alguma coisa sobre essa carta? Algo que já aconteceu por outras 4 vezes. Vamos lá, gente. Vou fazer aqui a lembrança a todos vocês. Essa é a quinta carta que o presidente Bolsonaro escreve e que ela se torna pública. Uma primeira foi no dia 25 de dezembro do ano passado, 2025, em pleno Natal, quando eu vou visitá-lo no hospital. Eu saio e com a imprensa toda filmando, com transmissão em rede social ao vivo, com transmissão ao vivo na televisão, no rádio, repercussão em todo o país. Carta número 1, sem problema nenhum, quando ele confirma por escrito a indicação para o meu nome para concorrer, para ser o pré-candidato à presidência da República em seu nome, já que ele está impossibilitado. Então, nenhum problema naquele momento foi suscitado com essa carta que foi transmitida ao vivo e colocada em diversas redes sociais, inclusive a minha. A outra carta que ele escreveu foi publicada no dia 6 de fevereiro de 2026, uma carta que a Michelle publica nas redes dela, que é um bilhete do meu pai fazendo ali uma declaração para ela por ocasião do aniversário de casamento deles. Mas quando foi a Michelle que publicou, também nenhum problema, né? Não viu-se nada de errado com relação àquilo. Carta publicada nas redes sociais da Michelle. A terceira carta foi em 1º de março, que foi uma carta em que o presidente Bolsonaro escreveu defendendo a Michelle nas cobranças que ela vinha recebendo nas redes sociais. Naquela época, a carta também publicada em todas as redes sociais, repercutida por toda a imprensa. Também não houve nenhuma manifestação por parte de Alexandre de Moraes para que essa carta defendendo a Michelle fosse motivo, né, de questionamento se a sua decisão havia sido descumprida, né? A quarta carta foi a que ele publicou, que veio a público no dia 2 de março de 2026, no dia seguinte, tratando das eleições em Mato Grosso do Sul. E essa agora, a quinta carta do presidente Bolsonaro, em que ele pede ali que possíveis divergências sejam deixadas de lado, reafirmando mais uma vez, né, que ainda tem gente que está nessa página de questionar a minha pré-candidatura, mas ele novamente reafirma a minha pré-candidatura, né, que eu sou o seu indicado, que eu tenho a sua confiança e também que eu sou o seu porta-voz. Então, muitos recados importantes nessa carta, faltando 2 semanas para nossas convenções, que vão ser no dia, menos de 2 semanas, né, que vão ser no dia 25 de julho em São Paulo. No dia 25 de julho em São Paulo é a convenção do PL, aonde vai ser ali confirmado o meu nome como o candidato à presidência da República escolhido pelo Partido Liberal. Portanto, foi a 5ª vez, gente. Foi a 5ª vez que ele escreveu uma carta. E por que é que desta vez ele resolve questionar de eu estar descumprindo alguma ordem judicial dele? Porque obviamente que eu não estou descumprindo nenhuma decisão judicial dele. É óbvio que o presidente Bolsonaro nunca falou, ou pediu, ou deu a entender, ou decidiu, ou mandou, ou se manifestou de qualquer forma sobre eu publicar essa carta nas minhas redes. Porque qual é a diferença, gente? De eu publicar na minha rede, de publicar na rede da Michelle, de publicar na rede do irmão meu, de publicar no YouTube, de publicar nos centenas de veículos de comunicação, de publicar em qualquer blog, de sair no Jornal Nacional. Qual a diferença? Nenhuma diferença. O que eu percebo é que, mais uma vez, o Alexandre de Moraes quer só uma desculpinha para tirar o meu pai da domiciliar que ele se encontra. Gente, não vamos ser ingênuos. Acabou de acontecer uma busca e apreensão na casa do meu pai. Acabou de acontecer há poucos dias, por ocasião da situação da arma, daquela arma que foi transportada lá pelo segurança dele. A defesa informou todas as 10 armas aonde estavam, por escrito, com comprovação, com documentos. Olha, essa arma aqui está com o Exército, essa arma aqui foi na Polícia Federal apreendida em tal situação, essa arma aqui está em tal local porque não veio retirar. Não, as 10 armas que ele tem em seu nome estão aqui. O que Alexandre de Moraes faz? Determina do nada uma busca e apreensão na casa dele. Para quê? Exatamente para ver se encontrava uma muniçãozinha de uma arma qualquer, de outro calibre,
ou achando que o presidente Bolsonaro pudesse estar mentindo. Fez uma busca e apreensão para quê? Para ver se achava alguma coisa para tirar ele da domiciliar. Para mais uma vez deixar o incomunicável, sem falar com os filhos. Não encontraram nada. Aí agora, essa desculpa esfarrapada, sem pé nem cabeça, sem nenhum fundamento, uma decisão impedindo um filho de falar com o próprio pai por 90 dias. Não coincidentemente, esse prazo encerra após o primeiro turno das eleições. Isso é uma tentativa ou não é de interferência nas eleições? Deixa aqui nos comentários. Você acha que Alexandre de Moraes está tentando interferir nas eleições? Deixa aqui nos comentários. Já já eu chamo aqui algumas pessoas que estão colocando aqui no Superchat para eu fazer a leitura das mensagens, mas só para acabar o meu raciocínio aqui. Eu quero lembrar uma outra coisa, a diferença de tratamento. Porque o presidente Bolsonaro, ele está pagando por um crime que ele não cometeu, todos sabem disso. Todos sabem a grande farsa que foi essa condenação do presidente Bolsonaro. É o golpe da Disney. Alguém que quer dar golpe, espera trocar o governo, indica os comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Lula. Manda recado no dia 29 de dezembro a todos os brasileiros numa live dizendo que não tem tudo ou nada, a vida continua. Daqui a pouco tem outras eleições, a gente disputa esse espaço da presidência de novo. Não podemos agir como a esquerda, ter os mesmos métodos deles, de depredação de patrimônio público, de fechar rodovia. A gente não é assim, não podemos ser iguais. Esse foi o presidente Bolsonaro acusado de tentar dar um golpe, quando ele estava nos Estados Unidos. Eu não tinha a menor ideia de que aconteceria o 8 de janeiro, mas toda a narrativa foi criada sem prova nenhuma, sem nenhuma conexão do que eu vi existindo nos autos com nenhuma possibilidade de autoria ou de tentativa de autoria por parte do presidente Bolsonaro, mas foi condenado a 27 anos. O presidente Bolsonaro foi, sim, continua sendo injustamente preso, diferente do Lula. Lula condenado em todas as instâncias por corrupção, por roubar o nosso país. Você que é jovem e talvez não lembre, tenha tirado seu título de eleitor agora, tem 16, 18, 20 anos de idade, talvez não lembre exatamente por que o Lula foi condenado. Foi acusado de assaltar esse país, roubo na Petrobras, bilhões devolvidos em acordos de leniência por parte de empresas, dezenas de delações afirmando que Lula sabia de tudo, Palocci dizendo que entregava dinheiro em caixa de sapato para o Lula no aeroporto de São Paulo. Condenado em primeira instância, confirmada a condenação no TRF em segunda instância, confirmada pelo STJ a condenação dele, confirmada pelo Supremo Tribunal a condenação dele por várias vezes, até que chega um belo dia e resolvem puxar uma tese de que o Lula foi julgado no lugar errado. Ele foi julgado em Curitiba, tinha que ser em Brasília. Então vamos anular tudo. Eles recolocam Lula na cena do crime. E a consequência, todos já sabem. E o comportamento do TSE sob a presidência de Alexandre de Moraes nas eleições de 2022 deixou todos nós indignados. Isso está na história, ninguém vai conseguir mudar. Ninguém vai conseguir, com ameaças, com condenações e canetadas, mudar o passado. Cada vez mais os brasileiros sabem disso. Mas por que eu estou fazendo... Eu estou rememorando isso. Eu estou rememorando porque o Lula, quando estava cumprindo pena de forma justa, correta, ele escreveu 22 cartas. 22 cartas. O Lula podia fazer tudo. Eu vou ler aqui só a manchete de um jornal, gente. O jornal É o País, de 20 de agosto de 2018. Abre aspas. Com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. É o subtítulo. O ex-presidente improvisa um gabinete para receber visitas rotineiras de advogados e líderes religiosos. Gera fatos políticos e não deixa o PT sair do noticiário. O Lula podia fazer tudo. Deu entrevista, recebia visita, todos os dias sem problema nenhum. E qual o critério agora com o presidente Bolsonaro? É um critério muito mais grave. Primeiro que ele está censurado, não pode usar suas redes sociais. Tem vários pedidos de entrevistas protocolados para Alexandre de Moraes que ele simplesmente não despacha. Nem consulta a defesa se é a favor ou não de o presidente Bolsonaro dar uma entrevista. E eu já, conversando com ele, acho que sou favorável a que ele dê entrevista, mas a decisão cabe a ele.
Então, olha só, olha o critério que tinha com o Lula e olha como é que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, gente. A família só pode visitar, a família, diga-se, os filhos apenas podem visitar o pai às quartas-feiras e aos sábados por apenas 2 horas. 2 dias na semana por 2 horas apenas. Domingo ninguém pode visitar. Os advogados só podem visitar uma vez por dia, exceto sábado e domingo, por 30 minutos apenas. 30 minutos. E eu sou advogado, estou inscrito nos autos para fazer a sua defesa. Estou lá, procuração nos autos. Eu sou advogado do presidente Bolsonaro nos autos. O Alexandre de Moraes ignorou também. E eu já conversei com a OAB Federal para que eles se posicionem, se manifestem em defesa das minhas prerrogativas como advogado. Que eu não vou abrir mão. Quer me deixar incomunicável com o próprio pai? Já é um absurdo, algo completamente desproporcional, algo infundado. E não vai poder impedir que um advogado converse com o seu cliente. Ainda que seja o advogado filho e o cliente seja o seu próprio pai. E a OAB vai entrar no circuito. Porque é uma prerrogativa inegociável dos advogados ter acesso ao seu cliente. Nem que seja dessa forma absurda também e restritiva de apenas 30 minutos por dia, de segunda a sexta-feira. Então a OAB já está ciente e estamos em processo de formalizar para que a OAB também entre no circuito. Então, gente, eu quero aqui fazer até uma espécie de desabafo com todos vocês, porque está muito claro que o Alexandre de Moraes quer é tirar o meu pai da domiciliar a qualquer custo, deixar ele ainda mais incomunicável, humilhá-lo ainda mais de uma forma completamente injusta. Então, mais uma vez, foi assim quando ele fez a busca e apreensão recente, supostamente atrás de uma arma que não tivesse sido declarada. Sabia que estava tudo documentado, não tinha nada de errado, mas fez, para ver se achava alguma coisa para tirá-lo de lá. Porque estava muito ruim, né? Como é que ele inventou esse critério de a cada 90 dias tem que ficar deferindo ou não a manutenção da domiciliar dele? Não existe isso também, uma regra inventada pelo Alexandre de Moraes. Ou você está na domiciliar ou você não está, não tem regra de prazo. Ele inventou esse prazo de 90 dias, passaram os 90 dias, o Ministério Público Federal opinou pela manutenção da permanência dele em casa e assim ele ficou. Quem vai tirar de lá por quê? Se ele lá, ele está de fato sendo melhor tratado, se lá o risco, a vida dele, a saúde dele é muito mais reduzido do que se ele estivesse em qualquer outro lugar. Passou isso, fez a busca e apreensão para ver se conseguia arrumar um motivo também, não conseguiu. E agora está buscando mais esse motivo para tentar, gente, a estratégia é muito simples, é colocar a culpa em mim. O que o Alexandre de Moraes quer, além de deixar meu pai incomunicável, além de humilhá-lo ainda mais, quer tirar o meu pai da domiciliar, colocá-lo de volta em qualquer outro lugar para botar a culpa no filho. Ele já fez isso uma vez, vocês vão se lembrar. Quando eu fiz uma convocação para fazer uma vigília a favor do meu pai, para orarmos por ele, com pastores, com louvores, pela saúde dele, pela vida dele, pela liberdade dele. Vocês lembram o que o Alexandre de Moraes fez? Ele inventou que era uma possibilidade do presidente Bolsonaro fugir. Fugir. E foi e determinou que ele ficasse na domiciliar com tornozeleira eletrônica para monitorar a sua localização. Isso é fundamento para restringir a liberdade de alguém? Um filho convocar uma vigília para um pai? Ele fez para quê? Para colocar a culpa em mim, para falar, olha aí, como é que os filhos só atrapalham. É uma loucura o que faz o Alexandre de Moraes, é uma insanidade atrás da outra. E ele vai querer fazer de novo agora, já estou antecipando para vocês. Ele quer só arrumar qualquer desculpa para me trazer sofrimento, para que muitas pessoas pensem de verdade que um filho fez alguma coisa que levasse o pai a sair do domiciliar. É uma crueldade. Não está nem aí para um ser humano, para a família de ninguém. A pessoa que não mede esforço para fazer maldade, para inventar crime contra os outros, para destruir a vida de centenas de brasileiros, como ele fez no caso do Rio de Janeiro. Um monte de gente inocente respondendo por crimes que não cometeram.
E olha como é que é o nível dele, gente, de manipulação das coisas. Vocês vão se lembrar. Alguém tá ouvindo falar do projeto de lei da dosimetria? Vocês lembram disso? Da dosimetria? Que nós estávamos defendendo um projeto de lei de anistia. Aí, o próprio Alexandre de Moraes ameaçava aí em entrevistas ou no privado alguns parlamentares, olha, que isso aí, se o Congresso aprovar a anistia, o Supremo vai declarar inconstitucional. Inconstitucional por quê? É uma prerrogativa, é uma competência exclusiva do Congresso Nacional tratar de anistia. E é um processo jurídico político. Então não tem nada de inconstitucional. E ainda assim, o processo legislativo aconteceu, foi escolhido um relator, um deputado da Câmara dos Deputados, uma pessoa muito próxima de Alexandre de Moraes, e todos na prática sabem, gente, que quem fez a redação do projeto de lei de anistia foi Alexandre de Moraes. O relator em vários momentos falava, não, isso aqui, em outras palavras, isso aqui o Alexandre de Moraes não vai permitir se a gente aprovar. Assim, uma submissão, um nojo. E o que foi aprovado, obviamente, era o que a gente podia conseguir transformar em lei, que foi a dosimetria, um projeto ainda assim capenga, mas que o presidente Bolsonaro falou, pode fazer anistia, pode dar os votos a favor da anistia, porque se eu não vou conseguir sair da situação que eu estou agora, de fato, com o projeto aprovado, o presidente Bolsonaro continuaria na situação de preso, mas os outros 99% dos acusados injustamente, dos perseguidos do Rio de Janeiro, iam poder sair da prisão, iam para suas casas. Ele, mais uma vez, abriu mão, pensando nos outros. É esse o homem que fica acusando de ser desumano, de ameaçar a democracia, pensa nos outros o tempo inteiro, como sempre fez quando presidente da República, não teve um ato fora da Constituição. E cadê o projeto da dosimetria? O que é que Alexandre de Moraes fez? Deu um golpe. Alexandre de Moraes deu um golpe, porque a lei foi aprovada, Lula vetou, o Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, com a votação acachapante, gigantesca votação, para derrubar o veto do Lula. Passa-se o prazo lá, regimental, o Lula não sanciona o projeto é promulgado pelo presidente do Congresso Nacional. E o que Alexandre de Moraes faz? Ele próprio, sozinho, na prática, revogou a lei da dosimetria, ou suspendeu, melhor dizendo, porque as defesas começaram a entrar com os pedidos para os seus clientes, junto ao relator Alexandre de Moraes, para recalcular suas penas, já que pelo projeto de lei da dosimetria as penas seriam reduzidas, um pouco mais seriam. E o que Alexandre de Moraes faz? Parece um jogo combinado, só parece, tá, gente? Eu não estou querendo afirmar nada, só parece que é um jogo combinado. Um partido de esquerda entra com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo e, ao invés de essa ação ser julgada, ou quando ela for julgada, para dizer se é constitucional ou não a lei da dosimetria, que é estranho, né, gente? Como é que vai ser inconstitucional uma lei que o próprio ministro Supremo fez? Ele é que autorizou a redação para o relator lá para que fosse levada a plenária e aprovada daquele jeito, com aquele texto. Ele simplesmente fala o seguinte, olha, tem muitos pedidos aqui chegando do pessoal do Rio de Janeiro para mim, mas eu vou fazer o seguinte, vou suspender a lei, porque pode ser que lá na frente, quando aquela ação de inconstitucionalidade for julgada no Supremo, se a lei for julgada inconstitucional, eu vou ter que refazer tudo de novo, então vou esperar. Olha que maluquice. Na prática, ele declarou inconstitucional essa lei. Ele suspendeu os efeitos dela monocraticamente, que é um absurdo. Atropelando todo o Congresso Nacional. E aí, cadê o Congresso reagindo? Os diversos crimes de responsabilidade que Alexandre de Moraes cometeu ao longo desse tempo inteiro, infringindo a Lei 1079, que é a lei de impeachment de ministro do Supremo, e os pedidos de impeachment ficam engavetados no Senado, depois não sabem por que é que impeachment de ministro virou tema principal de eleições desse ano. Grande parte dos eleitores só votará em candidatos ao Senado comprometidos com o impeachment de Alexandre de Moraes. Isso é antidemocrático? Não. Isso é culpa
da direita? Não. Isso é culpa de quem? De Alexandre de Moraes, das suas decisões, da sua falta de sensibilidade, eu diria até da sua insanidade, que não tem limites, a maldade dele não tem limites. E aí, eu faço a leitura de uma carta, escrita pelo presidente Bolsonaro, repito, a 5ª carta, aí um deputado do PT entra com uma ação para Alexandre de Moraes para ele fazer isso. Só quero achar que é um jogo combinado, gente, eu não quero afirmar, não. Tá parecendo um jogo combinado. Isso é democracia onde? Decisão política, absurda, arbitrária, ilegal, inconstitucional. Está cerceando o filho de ter acesso a um pai que toca a liberdade restrita. Está atropelando as prerrogativas de um advogado. Está cerceando os direitos do filho e o direito do pai com a liberdade cerceada. É completamente equivocada, ilegal essa decisão. E aí, se a gente recorre, agrava, vai para a primeira turma. Primeira turma que é composta pelos algozes do presidente Bolsonaro, o ex-advogado Lula, o ex-ministro da Justiça do Lula. Quer dizer, todo mundo já sabe qual é o resultado antes mesmo de acontecer, antes de provas serem produzidas, antes de haver investigação, antes do Ministério Público opinar. Isso é democracia onde? Pelo amor de Deus, que mundo nós estamos vivendo? Que país é esse que a gente está? Está claro para todo mundo, interferência nas eleições. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já está criando precedentes para ser uma espécie de bypass do TSE. Ou seja, eles já começam... Bom, a gente estava acompanhando a transmissão ao vivo do senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, inclusive a primeira manifestação pública do senador em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai fazer o seguinte, eu quero ouvir os comentaristas a respeito dessas declarações do senador Flávio Bolsonaro, mas a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente retoma com os comentários.